Bem, antes de começar a aula, eu quero agradecer a todos vocês que têm deixado seus comentários, seus likes e têm nos ajudado a tornar o canal conhecido por compartilhar com amigos, vizinhos, parentes. Muitas vezes utilizando o Face, o WhatsApp e outros meios sociais. Então, obrigadão, a vocês. Uma outra coisa que eu quero dizer é que o canal ele foi feito para vocês. Então, se você tem dificuldade em matemática e enxerga a matemática como um mistério, um enigma, você irá descobrir através do nosso canal quanto é delicioso, quanto é fácil estudar matemática de modo fácil e objetivo. No canal de vocês irão descobrir que seu trauma com a matemática será coisa do passado. Então, antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que faça isso agora mesmo. Abaixo do vídeo, vocês vão observar aí a palavra inscrever-se. Aparece no sininho e aí depois que vocês fizerem a inscrição, vocês serão notificados sobre todos os vídeos que já foram lançados e os que forem lançados. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Bem, aqui eu trago aqui 3 questões relacionado às torneiras. Interessante que essas questões elas são bastante recorrentes em concurso. Essa primeira questão que eu trago caiu no concurso do ESAF em 2009 e também no concurso do MF, talvez Ministério Federal do Rio Grande do Norte, também em 2009. Então nós observamos que essa primeira questão essa questão caiu em 2 concursos, ou seja, concursos diferentes. Então são questões bastante recorrentes nos concursos sobre as torneiras. E essa primeira questão ela diz assim: existem 2 torneiras para encher o tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Perceberam? Então aí fala sobre 2 torneiras e a primeira torneira, quando ela é aberta ao máximo, ela enche o tanque em 24 horas. E aí fala que a segunda torneira, quando ela é aberta ao máximo, enche esse tanque em 48 horas. Uma enche o tanque em 24 horas e a outra enche o tanque em 48 horas. E aí vem a pergunta: se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo conseguirá encher esse tanque? Então observe bem aqui, como é que nós podemos armar aqui? Vamos imaginar aqui a primeira torneira. Aqui diz que a primeira torneira aberta ao máximo, ela enche o tanque em 24 horas. Essa é a primeira torneira. Entendeu? A primeira torneira aberta ao máximo enche o tanque em 24 horas. A segunda torneira, quando ela é aberta ao máximo, ela consegue encher esse tanque em 48 horas. Então aqui nós temos aqui essa primeira questão, nós temos aqui o tempo da torneira, essa torneira aberta ao máximo, e temos o tempo da primeira torneira, o tempo da segunda torneira. E aqui do lado é igual ao tempo que eu represento por 1, o tempo das torneiras juntas, que eu vou representar 1 sobre x. O que eu faço aí? Qual é o primeiro passo? Para resolver essa primeira questão, eu posso resolver através do MMC. Como é que é o MMC? O MMC aqui, como é que eu posso resolver aqui o MMC? O MMC eu posso resolver assim, 24 e 48. Então eu vou tirar o MMC de 24 e de 48. Nós já aprendemos que o MMC nós sempre trabalhamos com números primos. E o único número par
que é primo é o número 2. Então, já que o número aqui 24 é par e 48 é par, enquanto existir número par, nós iremos operar sempre com 2. Olha, é par, 2. 24 dividido por 2, 12. 48 dividido por 2, 24. Vocês conseguem visualizar que esse número na divisão ele permaneceu par e aqui também é par? Então, enquanto tiver par é por 2, ó. 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2, 12. Aqui é par, continua par. Por 2. 6 dividido por 2, 3. E 12 dividido por 2, 6. Mas aqui o que, que nós percebemos aqui nessa divisão? Que nós temos um número ímpar e outro número par. Mas ainda tem um número par, ainda continua por 2. E aí nós fazemos aqui, ela permanece o 3. Aí eu faço 6 dividido por 2, 3. Agora tudo é 3, né? Não pode ser por 2, que tem que dar números inteiros. Ó, eu vou para o próximo número primo. Depois de 2 tem 3, depois de 3, 5, 7, 11 e assim por diante. 3 dividido por 3, 1. 3 por 3, 1. Então quando eu finalizo aqui com 1, meu MMC está pronto. Olha, o MMC automaticamente está pronto. Aí o que é que eu faço? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. O que foi que eu descobri aqui? Que o MMC de 24 e 48, na verdade, é 48. E aí, automaticamente, o que é que eu posso fazer? Coloco um traço aqui, né? Já sei que o MMC de 24 e 48 é 48. Aí eu faço 48 dividido por 24. Eu tenho 48 maçãs, vou dividir para 24 pessoas, vai dar o quê? 2 maçãs para cada. 48 divido pelo de baixo vezes o de cima. Divido pelo denominador vezes o numerador. 48 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 1, 2. 48 dividido por 48, eu tenho 48 maçãs, vou dividir para 48 pessoas. Dá 1 para cada. Então divide pelo de baixo vezes o de cima. 48 dividido por 48 dá 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar quanto? Dá 1. E aqui eu tenho quem? 1 sobre x, que é o tempo das torneiras juntas. Olha, permanece aqui, isso aqui é fixo. 1 sobre x. E aí, o que é que eu vou fazer? Automaticamente aqui, ó, eu vou somar 2 mais 1, 3, sobre quem? 48. Que é igual a quem? 1 sobre x é fixo. 1 sobre x. E aí nós utilizamos aquela mesma regra da proporção, né? Os extremos são iguais aos meios. E nós usamos a regra de 3 e assim consecutivamente. Né? Vocês já observaram aqui que nós usamos a regra de 3, nós usamos na porcentagem. Então, em diversos assuntos, esse método é usado. Os extremos vezes meios. Nós temos 3 vezes x, sempre o x vem primeiro, a equação do primeiro grau. 3x. E aqui nós temos 48 vezes 1. Aí eu tenho 3x, que é igual a quanto é 48 vezes 1? É 41. Olha, x, o da direita sempre fica em cima e o da esquerda sempre fica em baixo. Então x é igual a 48 dividido por 3 é 16 horas. Ou seja, em outras palavras, como aqui foi abordado a pergunta, né, onde nós observamos, existem 2 torneiras para encher um tanque. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque, nós observamos aqui,
o tanque encherá em 48 horas. Aí diz aí, e se eu utilizar as duas torneiras ao mesmo tempo para encher o tanque? Em vez de uma torneira que enche o tanque em 24 horas, né, ou a outra torneira que enche o tanque em 48 horas, eu pego essas torneiras, coloco juntas. Eu utilizo as duas torneiras ao mesmo tempo. E aí, no lugar de encher o tanque com uma torneira, agora eu vou utilizar as duas torneiras. Agora, o que é que eu sei? Que cada uma das torneiras envolvidas tem uma capacidade diferente. Enquanto uma torneira ela enche o tanque em 24 horas, a outra torneira é mais lenta. Ela consegue encher o mesmo tanque em 48 horas. A segunda torneira ela consegue ocupar o dobro, ela leva o dobro do tempo para encher o tanque. Aí eu pego essas torneiras e junto elas, uma vai ajudar a outra. Então o que é que nós aprendemos aqui? É que se eu colocar essas duas torneiras juntas, ao invés de encher o tanque em 24, ou ao invés de encher o tanque em 48 horas, as duas torneiras juntas, ela encherá esse mesmo tanque em 16 horas. Agora, como é que nós podemos resolver? Percebemos aqui que nós resolvemos aqui e nós utilizamos aqui o método do MMC. Mas aí o que nós percebemos? Que infelizmente alguns alunos, talvez pela dificuldade ou pelo trauma que foi criado na matemática, têm dificuldade no MMC. E o que é que ocorre? Que o MMC é um número que eu posso dividir pelo denominador. Observe bem aqui, na primeira questão aqui diz que a primeira torneira ela enche esse tanque, ela enche o tanque aqui em 24 horas. A segunda torneira ela enche esse mesmo tanque em 48 horas. E essas duas torneiras juntas, quanto tempo leva para encher esse tanque? Imagine que eu queira fugir do MMC, né? Eu tenho um trauma do MMC, como é que eu vou resolver as questões? Já que eu sei que o MMC é um número que eu posso dividir, qualquer número que eu consiga dividir ao mesmo tempo, tanto pelo primeiro denominador como pelo segundo, qual é o número que eu posso utilizar? Será que eu poderia utilizar 24? Eu tenho aqui 24 dividido por 24 vai dar 1. Poderia. Mas se eu dividir 24 por 48, daria uma fração, daria 0,5, não é possível. Agora, será que eu poderia utilizar 48? Posso. Por quê? Porque o 48 me possibilita dividir por 24 e dividir por 48 e dará um valor inteiro. Observe aqui, 48, não precisei fazer o MMC. Eu apenas procurei um número que fosse possível e eu dividi ao mesmo tempo tanto a primeira fração, o seu denominador, como também a segunda fração, o seu denominador. Quer ver? 48 dividido por 24 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Aqui eu venho para outra questão. 48 dividido por 48 vai dar quanto? Dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Aí o que é que nós temos? Isso aqui sempre é fixo. O que é que nós teremos aqui? A mesma coisa que já foi observado, que vocês conseguiram observar. Vou somar 2 mais 1, 3, 48, e aqui 1 sobre x. E aqui nós teremos o mesmo valor, 3 vezes x, e 48 vezes 1, 48, 48 dividido por 3, vai dar 16. Certo? Por que isso possibilitou? Porque assim como o MMC é um número que na verdade eu posso dividir por todos os denominadores, então eu encontrei 48. Poderia encontrar outro número que me possibilitasse eu dividir tanto pelo primeiro denominador como também pelo segundo? Poderia. Qual outro número que me possibilita e eu possa dividir e dê o resultado inteiro? Vamos utilizar aqui 96, o dobro de 48. Veja aqui,
96 dividido por 24 vai dar quanto? Dá 4, porque 24 vezes 4 dá 96. E 4 vezes 1 não é 4. 96 dividido por 48 dá 2, porque 48 mais 48 é 96. Então, 96 dividido por 48 dá 2, vezes 1, 2. Então, o que é que eu faço? 4 mais 2, ó, 1 sobre x é fixo, aí eu vou fazer 4 mais 2, 6 sobre quem? 96. E aí, ó, eu coloco 1 sobre x. O que é que eu faço aqui? Olha, 6 vezes x, 6x, 96 vezes 1, 96. E aí eu centralizo x igual a 96 dividido por 6. Aí o que é que eu faço? 96 dividido por 6. Vamos aqui fazer a divisão para ver quanto é que dá. Primeiro, quando é um número, é 1 por 1, né? Eu tenho 9. 9 posso dividir por 6? Tenho 9 maçãs, posso dividir para 6 pessoas? Vai dar uma maçã para cada e vai sobrar o quê? 3. E aí, vou baixar o próximo número. Agora eu tenho 36 maçãs e quero dividir para 6 pessoas. 36 por 6 vai dar quanto? 6. 6 vezes 6, 36 para 36, nada. Perceberam? Então, o que foi que ocorreu aqui? Tanto eu posso dividir pelo encontrar o meu denominador através do MMC, como também eu posso utilizar o método. Já que eu sei que o MMC é um número que eu posso dividir pelos denominadores, eu vou à procura desse número. Na primeira questão aqui eu utilizei 48, na segunda questão aqui eu utilizei prontamente o 96. E consecutivamente nós encontramos aqui o mesmo resultado. Agora, eu posso resolver essa mesma questão de uma outra maneira? Será que é possível resolver? Vamos ver aqui que outro método eu poderia usar para resolver essa questão das torneiras. Que outro método eu poderia sim usar prontamente, que seria prático? Observe bem, a primeira torneira ela enche o tanque em 24 horas. A segunda torneira ela enche o tanque em 48 horas. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso somar 24 mais 48 e aqui embaixo, olha, eu posso fazer o que? 24 vezes 48. E aí prontamente, olha, o que é que nós aprendemos? Que o tempo das torneiras juntos ele é sempre fixo, olha, 1 sobre x. Nós fazemos prontamente o que? Eu posso somar 24 mais 48, 8 mais 4, 12, a 1, 4 mais 2, 6 e 1, 7. Então, quanto é 24 mais 48? Eu tenho o que? 72. E aqui eu faço o que? 24 vezes 48. Olha, 8 vezes 4, 32, a 3. 8 vezes 2, 16 e 3, 19. Aí eu vou para a segunda parcela. 4 vezes 4, 16, a 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. E aqui eu só faço o somar, o somatório. 2, 9 mais 6, 15, a 1. 9 e 1, 10 e 1, 12. Então aqui nós temos 24 vezes 48, vai dar 1100
e 52. É igual a quem? 1 sobre x. Então eu posso usar esse método, que é o que? A soma pelo produto. Né? Eu somei aqui no numerador e embaixo eu utilizei o produto. Eu utilizei 24 vezes 48. E mantive fixo. O que foi que eu mantive fixo? O tempo da torneiras. E aí eu vou fazer prontamente aqui, ó, 72 vezes x, 72x e 1152 vezes 1, 1152, que é igual a quem? X, o da direita sempre em cima, 1152 dividido por 72. Se nós fizermos isso aqui, é 1152 dividido por 72, vai dar o quê? Tem os, olha, 11 por 11 não pode, então 115 dividido por 72 vai dar uma maçã para cada. E aí vai sobrar o quê? 72 para chegar em 100, 28. 72 mais 28 não é 100. E para chegar de 100 para chegar até 115 mais 15. Eu tenho 8 mais 5, 13 a 1, 2 mais 1, 13 e 1. Então se eu tenho 115 maçãs, divido entre 72 pessoas, haverá uma sobra de 43 maçãs. E aí eu baixo o próximo número, que é 432. Quanto é 432 dividido por 72? Vai dar 6. Por quê? Porque 72 vezes 16, 6. Eu vou colocar aqui, 72 vezes 16, 6 vezes 2 é 12 a 1, 6 vezes 7, 42 e 1. Setenta e dois vezes 6, 16 não, 72 vezes 6, né? Vai dar 6 vezes 2 é 12 a 1, 6 vezes 7, 42 e 1, 43. Foi 6 que eu coloquei aqui, 432 maçãs dividido por 72 vai dar 6. Então se eu fizer 6 vezes 72 vai dar 432. Então qual vai ser o meu resultado aqui de x? X vai ser igual a quanto? X aqui é, x vai ser o valor de x, 1152 dividido por 72 vai dar 16. Perceberam como essa primeira questão eu consegui resolver de diversas formas? A mesma questão nós podemos aqui resolver de diversas maneiras. Além disso, nós temos um método que é bastante utilizado, aonde nós colocamos aqui esse método, ele é chamado do produto pela soma, onde nós colocamos T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Então nós utilizamos essa fórmula também quando nós trabalhamos com duas torneiras. E essas duas torneiras, elas estão enchendo o tanque. Então a fórmula é essa. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver mais à frente métodos, entre duas torneiras, mas uma enchendo e outra esvaziando. Então vamos ver a diferença. Mas quando as duas torneiras elas estão enchendo o tanque, então nós utilizamos o produto torneira 1 vezes torneira 2 e torneira 1 mais torneira 2. Quanto é torneira 1 vezes torneira 2? Nós já fizemos a conta, né? Onde nós já aprendemos que 24 vezes 48 é 1152. E 24, torneira 1 mais torneira 2, 24 mais 48 é 72. Então, quando nós dividimos
1152 dividido por 72, automaticamente nós encontramos o resultado que equivale a 16 horas. Então perceberam? Então essa pergunta aqui, essa questão aqui que foi envolvida, a primeira questão, existe 2 torneiras para encher o tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Então qual é a resposta? Letra B, 16 horas. Só lembrando que essa mesma questão foi utilizada no ESAF, o concurso do ESAF 2009 e do MF Rio Grande do Norte em 2009, também 2 concursos diferentes. Uma outra questão que eu trago, a segunda questão aqui da torneira, ou das torneiras, também é uma questão bastante conhecida. Diz assim, olha, em um tanque há 2 torneiras. A primeira torneira funcionando sozinha enche o tanque em 3 horas. A segunda torneira funcionando sozinha enche o mesmo tanque em 6 horas. Em quanto tempo essas duas torneiras juntas enchem esse mesmo tanque? Então aqui diz que a primeira torneira enche o tanque em 3 horas. Vamos aqui. Primeira torneira, a torneira 1, ela enche o tanque em 3 horas. A segunda torneira, ela enche o tanque em 6 horas. Então, a torneira seguinte, né? Então nós temos o tempo da primeira torneira e temos aqui o tempo que é representado por 1 da segunda torneira, que enche o tanque em 6 horas. E aí nós mantemos fixo, né? Que é o tempo das torneiras, que é representado por 1, o tempo das torneiras juntas, que é 1 sobre x. E aí o que é que nós fazemos? Mais uma vez, tira o MMC de 3 e 6. Mas aí nós já aprendemos, né, que pode tirar o MMC. Sem o MMC, como é que fazia? Como é que nós faremos? Então nós temos que utilizar um número, como nós aprendemos, que o MMC é o número que eu posso dividir pelos denominadores. Qual é o número aqui que eu posso dividir pelos denominadores e dar um resultado exato? Pode ser 6, porque 6 dividido por 3, olha aqui, vamos utilizar o 6. O 6. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1. E esse aqui é fixo. Então o que é que eu vou ter? 2 mais 1, 3 sobre 6, 1 sobre x. Nós já aprendemos extremos vezes meios. 6 vezes 1, 6. X é igual a quanto? 6 dividido por 3, que vai dar quanto? 2 horas. Perceberam que eu utilizei 6? Também, se eu quisesse, eu poderia utilizar 12. 12 também é um número, né? Que eu poderia dividir e encontrar o valor exato do denominador. Imagine aqui que eu queira 12. Então o MMC é um número que eu posso dividir pelos denominadores e encontrar um valor exato. Poderia aqui utilizar, eu vou utilizar aqui, poderia ser 12, eu vou utilizar aqui 18. Para vocês observarem, eu poderia utilizar 24. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, o que é que eu tenho aqui? 1 sobre x. Então, 6 mais 3 quanto é? 9 sobre 18. E aqui eu tenho 1 sobre x. E automaticamente faço a mesma coisa, olha. 9x,
que é igual a 18 vezes 1, 18. X é igual a 18 sobre 9. X é igual a 18 dividido por 9, 2. Então, o que é que eu quis mostrar aqui no MMC? Que na verdade aquela questão que eu faço, né? Como eu fiz na primeira questão, o MMC, aí tem que sair fazendo divisão, não é necessariamente necessário. Se nós sabemos que o MMC é um número que eu posso dividir pelo denominador, eu pego qualquer número que me impossibilite dividir os denominadores e automaticamente eu faço a divisão. Aqui eu utilizei o 6, aqui eu utilizei 18, poderia ter utilizado, no caso, 24, qualquer número que me possibilitasse dividir, né, automaticamente pelos denominadores e o resultado fosse um valor exato. E nós observamos. Então, notamos aqui. Então, baseado nessa questão, em um tanque há 2 torneiras. A primeira torneira funcionando sozinha enche o tanque em 3 horas. A segunda torneira funcionando sozinha enche o mesmo tanque em 2 horas. Agora imagine que agora eu resolvo colocar essas 2 torneiras juntas para encher o mesmo tanque. Então, uma enche o tanque em 3 horas, a outra enche o tanque em 6 horas. Se eu colocar essas 2 torneiras juntas para encher o tanque, essas 2 torneiras juntas para encher o tanque, quanto tempo ela conseguirá encher esse tanque? Nós observamos aqui, elas juntas conseguirá encher o tanque em 2 horas. Então, foi agilizado o meu. E aqui eu trago aqui a terceira questão. Como é que é essa terceira questão? A terceira questão, aqui nós temos uma questão que ela envolve 3 torneiras. Olha o que ela diz, um tanque possui 3 torneiras. Vocês perceberam que na primeira questão nós utilizamos 2 torneiras, na segunda questão nós utilizamos também 2 torneiras, e nós conseguimos mostrar através de diversas maneiras, através de diversos métodos, como nós poderemos resolver. Resolvemos através do MMC, resolvemos através da soma pelo produto, ou do produto pela soma, e também resolvemos através do método onde nós não precisamos utilizar o MMC, já que eu sei que o MMC é um número que eu posso dividir pelo denominador, eu procuro esse número, faço minha divisão pelo denominador vezes o numerador e automaticamente eu faço a minha operação. E agora, essa terceira questão referente a 3 torneiras. Aqui diz, um tanque possui 3 torneiras. A primeira torneira sozinha enche esse tanque em 9 horas. A segunda enche em 12 horas. Então nós temos aqui essa questão sobre esse tanque que ele possui 3 torneiras. A primeira torneira sozinha enche esse tanque em 9 horas. Então nós temos tempo da torneira 1 sobre a quantidade de horas que esse tanque leva para encher. Depois diz que a segunda torneira ela enche o tanque em 12 horas. Nós temos tempo da segunda torneira, tempo que nós representamos por 1 em 12 horas. E a terceira torneira ela enche esse mesmo tanque em 18 horas. E aí nós colocamos 1 sobre x, que é o tempo da torneira juntas. E o que é que nós fazemos? Nós podemos fazer aqui um MMC de 9, 12 e 18. Eu fiz só uma demonstrativa aqui. Nós sabemos que quando os valores tem um número par 9, 12 e 18. Aqui é par, é por 2. Né? Eu tenho, repito, 9. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Ainda continua aqui o número par 6. Ó. Então, sempre quanto existir par será por 2. Porque o único número primo que é par é o 2. Então eu repito 9, centralizo 9 e faço 6 dividido por 2, 3. E agora nós percebemos que esses 3 números são números ímpares, né? Eles não são números pares, são números ímpares. Então, pode ser por 2? Não, porque o valor tem que ser exato, não pode haver sobra. Então,
pode ser por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. E aí, aqui eu só posso ser por 3. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Nós temos aqui um MMC de 36. Mas o que foi que nós aprendemos nas aulas anteriores? Que o MMC é um número que eu posso dividir pelos denominadores. Posso fazer essa operação com o número 36? Posso, porque foi o valor que eu encontrei. Então o que é que eu faço? O valor não foi 36, porque eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então se eu fizer aqui o MMC de 36, centralizei o 36, o valor que eu encontrei, faço 36 dividido por 9, nós vamos ver aqui, 36 dividido por 9 dá 4. Divide pelo de baixo vezes o de cima. 36 dividido por 9 dá 4, 4 vezes 1, 4. 36 dividido por 12 dá 3, 3 vezes 1, 3. 36 dividido por 18 dá 2, 2 vezes 1, 2. E aí eu permaneço, isso aqui é fixo, o tempo das torneiras juntas. Só eu somar 4 mais 3, 7, mais 2, 9, sobre 36 e o tempo das torneiras juntas. Faço o que aqui? Prontamente, o objetivo de economizar espaço aqui é 9 vezes x, 9x, igual a 36 vezes 1, 36. Centralizo, lembrando sempre que o da direita sempre é em cima, o da esquerda sempre é embaixo. Ou seja, o x, que vem acompanhado do x, sempre ele fica no denominador. O da direita sempre é numerador. E aí eu tenho que 36 dividido por 9 é quanto? 4 horas. Então, qual é o resultado da questão? Se um tanque ele possui 3 torneiras, a primeira torneira enche esse tanque em 9 horas, a segunda em 12 e a terceira em 18, se eu colocar essas torneiras, trabalhando cada uma delas, né? Trabalhando cada uma delas isoladamente, em quanto tempo as 3 torneiras trabalhando juntas encheram esse tanque? Então cada uma trabalhando sozinha, né? Uma enche o tanque em 9 horas, trabalhando sozinha, a outra em 12, a outra em 18. Agora eu pego essas 3 torneiras, cada um com seu potencial, né? Com a sua velocidade para encher o tanque, com o seu volume, com a sua vazão, e aí eu coloco elas juntas para encher um único tanque. Então, no lugar de 9, de 12 ou de 18, como elas, o que acontecia quando elas trabalhavam juntas, elas conseguiam encher o tanque, agora eu vou encher esse mesmo tanque em 4 horas. Agora observe que eu falei um ponto interessante, que o MMC é um número que eu posso dividir pelo denominador. Agora imagine, nós já aprendemos que eu não necessariamente eu preciso tirar o MMC. Eu tenho que procurar um número que eu possa dividir por todos esses números. Que número eu posso aqui procurar? Eu vou fazer, sabe qual número eu vou procurar aqui? 3672. Eu vou colocar o número 72. Por que eu utilizei 72? Porque 72 é o número que eu posso dividir por 9 e vai dar um valor exato, finaliza com 0. Toda conta exata, o resto sempre vai ser 0. Se eu dividir 72 por 12 vai dar um valor exato e na divisão o resto será 0. E se eu dividir 72 por 18 também na divisão o resto será 0. Então nós teremos valores exatos. É isso que eu preciso. Então o que eu faço? 72 dividido por 9 dá quanto? 72 dividido por 9 dá 9 vezes 8. Não é 72? Então 72 dividido por 9 é 8. 8 vezes 1, 8. Eu faço 72 dividido por 12, dá 6. 72 dividido por 12 é 6. Por quê? 12 vezes 6, 6 vezes 2 é 12, é 1, 6 vezes 1 é 6 e 1, 7. Então 72 dividido por 12, 6. Mais 72 dividido por 18, qual será o resultado? É 4. Por quê? 18 vezes 4, 8 vezes 4, 32.
18 vezes 4 não é 72? Então 72, se eu tenho 72 maçãs, eu vou dividir entre 18 pessoas, eu vou dar uma maçã para cada. Então 72 dividido por 18 dá 4, 4 vezes 1, 4. Aí eu somo 8 mais 6, 14, mais 4, 18 sobre 72. Então, perceberam? Então, qual é o resultado da minha operação? 18 sobre 72. Posso dar a sequência aí? Posso. Lembrando sempre que o tempo das torneiras juntas permanece fixo. Assim como na questão anterior, esse valor aqui sempre é fixo. Então, o que é que eu faço? 18 vezes x, 18x, 72 vezes 1, 18x, 72 vezes 1, 72. X é igual a quê? 72 dividido por 18. Certo? Nós já aprendemos que 72 dividido por 18, se eu tenho 72 maçãs, eu vou dividir entre 18 pessoas. Quantas maçãs eu vou dar para cada pessoa? 4 maçãs. X é igual a 4. Perceberam? Como eu quero saber, já que eu trabalho com 3 torneiras, uma torneira enche o tanque aqui conforme a questão em 9 horas, a outra em 12, a outra em 18, eu vou juntar as 3 torneiras, em quanto tempo eu vou conseguir encher? No lugar de uma torneira eu vou ter 3, né? Uma ajudando a outra, então isso vai reduzir o meu tempo. Eu vou encher essa torneira em 4 horas. Percebeu que na primeira questão eu utilizei o MMC. Mas já na segunda questão, eu procurei, como eu sei que o MMC é um número que eu posso dividir pelos denominadores, e o resultado vai ser exato, eu coloquei 72. Certo? Eu poderia usar aqui 360, poderia usar 720 ou qualquer número que me possibilitasse dividir pelos denominadores, conforme, ou seja, pelos denominadores e pelo tempo que cada torneira ela executa isoladamente para encher o tanque, que foi no caso 9, 12 e 18, e que meu resto realmente o resto tem que ser 0. Se isso ocorrer, ou seja, se o resto for um número exato, eu posso utilizar qualquer número. No lugar do MMC, eu devo sempre procurar um número que me possibilite dividir pelos denominadores, dando um resultado exato. O que é resultado exato? Resto 0. Certo? Então, nós mostramos aqui 3 questões de torneiras, questões bastante recorrentes, onde mais à frente nós vamos mostrar que essas questões caem em diversos concursos em volta do Brasil, e outras questões que não só envolvem torneiras, mas nós também utilizaremos essa fórmula das torneiras para resolver algumas questões de proporcionalidade, razão e assim por diante. Então, mais uma vez, queremos assim agradecer a todos, pedir para compartilhar o vídeo, inscreva-se no canal, e se ficou alguma dúvida sobre algum ponto abordado da aula, nos informe em seus comentários. Se você tem alguma sugestão de aula ou dúvida sobre o assunto, nos informe. Todo final do mês, nós faremos uma aula para tirar dúvidas de algumas questões que vocês sinalizarem ou sugestão de aula. Até a próxima, brigadão. Inscreva-se no canal.